Oi, pessoal, eu tô aqui com a Larissa, tá? Como a gente está falando essa semana sobre doença celíaca, nada mais certo do que chamar alguém que sofre da doença, né? Que possui e é portador dessa doença. Então, a gente vai falar, ter um bate-papo bem gostoso, ele vai ser dividido em vários vídeos, tá? Para você estar conhecendo um pouquinho a vida da Larissa e um pouquinho o que é a vida de um celíaco. A gente vai falar de muita informação interessante. E nesse primeiro momento, eu convidei a Larissa para a gente vai conversar um pouquinho sobre diagnóstico, né? Por quê? Porque muita gente acha que o diagnóstico ele vem de só de questão diarreica. Então, eu como glúten, me dá diarreia, então eu tenho doença celíaca, né? Que não é bem assim. A primeira coisa, né, Larissa? Vamos falar primeiro oi, né, para o pessoal e se apresenta. Oi, pessoal, tudo certo? Eu sou a Larissa, sou editora de vídeo, editora de podcast, diagnosticada com doença celíaca tem mais ou menos uns 3 anos, e fazendo acompanhamento com a Marjorie também, porque ela entende da minha dor. A Marjorie também é celíaca, né? Fazendo acompanhamento com a Marjorie há mais ou menos, acho que já tem uns 6 meses por aí, né, Marjorie? E a gente troca bastante figurinhas, né? Muita informação de celíaca para celíaca e espero poder contribuir bastante com o vídeo de hoje. Eu acho bem legal, porque assim, ó, a Larissa também me ajudou, né? Porque as pessoas acham que por eu ser celíaca e nutricionista, fica tudo mais fácil, né? Ah, tá tudo bem, você sabe como fazer. E assim, ó, eu vejo que a nossa área, como nutricionistas, a gente sabe a teoria, né? Porque a gente aprende a teoria na faculdade, a teoria na especialização, mas assim, ó, a teoria é muito diferente da prática, muito diferente da prática. Então, assim, ó, para mim ainda é uma escola, a doença ainda é uma escola para mim, porque eu ainda descubro muita coisa. Então, assim, eu sigo bastante, inclusive indicação da Larissa, né? Bastante perfis de celíacos, e eu aprendo muito, inclusive com a Larissa também aprendi muita coisa, né? Então, a questão do trocar figurinha é importante, porque realmente assim, ó, um nutricionista, eu penso assim, que um nutricionista que não tem a doença sabe a teoria, mas quem tem a doença é muito diferente da teoria, porque começa pelo diagnóstico. O diagnóstico ele é muito diferente de muitas pessoas, né? Por exemplo, na época que eu estudei, claro, faculdade 15 anos atrás, né? Então, naquela época, doença celíaca era uma criança nascer com diarreia crônica e se ela tinha alergia ao leite, ela tinha doença celíaca e acabou. Era assim. Claro, a questão era mais limitado, né? Ainda existem profissionais que têm esse diagnóstico limitado, como foi o meu caso, né? O meu diagnóstico ele foi bem difícil de chegar a uma conclusão por causa dessas limitações e entender por que eu tinha as dores e eu não sabia por quê. E aí depois, quando achei o profissional certo, que a gente fechou o quebra-cabeça. E aí, Lari, hoje eu queria falar um pouquinho dessa questão do diagnóstico, porque é muito difícil, né? A gente tem muito essa limitação, e você mesma falou, achar o profissional certo, porque nem sempre você vai achar o profissional, né? E nem sempre é culpa do profissional, mas quem tem a dor enxerga diferente, né? Quem tem o problema vai enxergar sempre diferente, né? E aí a história profissional ele vai saber a teoria, né? A prática nem sempre é a mesma. Lari, conta um pouquinho pra gente a tua história da doença, assim, como foi teu diagnóstico, como foi chego a essa conclusão. Eu acho importante você falar um pouquinho até você chegar, então, às dores e às dificuldades que você passou e que ninguém imaginaria que era por causa da doença celíaca. Então, conta um pouquinho isso. Então, meu histórico ele é meio longo, mas eu vou tentar dar uma compilada, uma resumida, né? Tudo que aconteceu.
Mas os meus diagnósticos, quando eu paro para pensar hoje, eu vejo que começou há muitos anos atrás. Eu estou com 28 anos hoje e eu acredito que já começou a se manifestar pelos 21, 22. Eu fui diagnosticada com quase 25, 26 por aí, na verdade, com 26. Então, foi assim, todo anos, uma trajetória ali de coisas acontecendo, e os principais sintomas que eu lembro desses anos, né, que eu fiquei dos 21 aos 25 até 26, que eu não dei muita bola, era aqueles sintomas mais comuns de dor de barriga quando comi alguma coisa, constipação, aquela barriga extremamente inchada por comer qualquer coisa, e diarreia, muita diarreia, assim, eu tinha infecção intestinal com muita facilidade, e quando a faculdade começou a se intensificar mais, o trabalho se intensificou, eu tive uma rotina mais densa, o meu quadro foi piorando, até que meu chefe falou, eu acho que você está tendo crise de ansiedade, ataque de pânico, porque a mãe dele era psicóloga, né? E ele conseguiu identificar algumas coisas no dia a dia, na rotina. E eu comecei a fazer terapia com a mãe dele, inclusive, né? Então, tudo que era associado ao meu estado físico batia muito com a ansiedade. E fazia muito sentido. Fechava todo o quadro bonitinho, fazia muito sentido mesmo. Até que isso foi se prolongando e tinha épocas em que ficava muito mais intenso, esse meu mal-estar, as diarreias, às vezes elas não cessavam com tanta facilidade, e sempre fazendo muito exercício para ansiedade, porque sempre foi, sim, totalmente direcionado à ansiedade, então eu fiquei craque para lidar com a ansiedade nessa época, assim, porque, tipo, não quero ficar perdendo peso, ficando mal, doente, tendo diarreia o tempo inteiro, né? Então, muitos anos depois, eu comecei de novo, um período tendo problemas estomacais e diarreia. Até que eu comecei a sentir uma dor quando eu ia no banheiro, que era uma dor muito diferente do normal. Eu falei assim, cara, tá agudo isso, não é normal, eu nunca senti isso. Se tá relacionado à ansiedade, tá alguma coisa assim muito extrapolada. Fui direto pro pronto-socorro. Não pensei nem duas vezes, né, porque tava estranho. E começaram a fazer umas investigações e tudo mais, e me receitaram remédio para vermes. Eu falei, não, deve ser verme, se vai para casa, toma um remedinho, se hidrata bastante, que em 3 dias é para cessar a tua diarreia, e se não passar, aí tem que procurar um médico. E voltei para casa, tomei o remédio, e dali em diante começou um outro quadro mais estranho, que eu lembro que eu levantei de madrugada, fui botar os meus pés no chão para ir no banheiro, e os meus dois joelhos estavam extremamente inchados, assim, a um nível que eu não conseguia nem esticar as minhas pernas direito, né? No outro dia eu fui pro trabalho do jeito que eu tava, sem conseguir andar direito, ainda com diarreia, mal pra caramba, não me deixaram trabalhar, me levaram de novo pro pronto-socorro, e aí começou, assim, uma investigação muito intensa de se aquilo era algo que eu devia procurar um ortopedista, um reumatologista, eu nem sabia o que era um reumatologista na época, mas aí começou uma série de exames, eu fui encostada porque os meus joelhos não voltaram ao normal. Eu lembro que daí eu fui encostada e até que eu caí, fui para um ortopedista, ele pediu alguns exames e eu lembro que alguém falou, não, esse caso não é ortopedista, vai direto para um reumato. Aí me falaram que era um reumato de fato, o porquê que tinha que ser com um reumato, me indicaram um e eu fui nele. E assim, aonde entra o quadro de um profissional certo faz toda a diferença na tua vida. Fui no reumatologista e ele falou: a gente vai ter que investigar muitas coisas, porque assim, pode ter sido uma artrite reativa, que é uma infecção intestinal, pode gerar uma inflamação no joelho, mas pode ser várias outras coisas, né? E aí ele foi fazendo toda uma pergunta de histórico, fui contando sobre as questões de ansiedade e tudo mais. A gente fez vários exames, eu fui para infectologista, todos os exames deram negativos, todos mesmo. Voltei para ele, ele falou, então vamos agora para uma gastro, eu chuto que pode ser talvez até lúpus, tem que ver se não está rolando alguma outra doença inflamatória intestinal, ou até doença celíaca, ele chutou assim por cima, mas ele falou, deixa isso com o gastro para ele ver quais são as possibilidades, né? Fui para gastro, a gente fez endoscopia, colonoscopia, e aí no meio da endoscopia ela fez uma microbiópsia, né? E aí acusou que seria doença celíaca. A gente confirmou com o exame de sangue, e aí reforça a questão de... Eu fui num reumatologista, sabe? Que, tipo, ele abriu todos os leques de possibilidades, ele pensou em tudo que poderia estar acontecendo, ele não focou só no que estava acontecendo com as minhas pernas e com o meu joelho, mas ele olhou para o quadro inteiro e falou, a gente tem que resolver a raiz, que tem alguma coisa gástrica acontecendo, e tudo é amarradinho, sabe? O corpo... Ele até falou uma frase para mim que ficou marcada, que é
Na medicina, 1 mais 1 não é igual a 2, nunca, assim, porque é muito complexo tudo que acontece com o corpo de uma pessoa. E aí ele foi literalmente assim, investigando tudo, investigando todas as doenças possíveis, tudo dava negativo, só a doença celíaca que deu positivo. Ali também a gente ficou naquela, com o tempo a gente ia confirmar se o quadro do meu joelho foi realmente em relação à infecção intestinal ou se realmente teria mais uma doença surgindo nisso. Todos os meus exames de sangue, desde aquela época até hoje, dão negativo para artrite reumatoide, qualquer tipo de artrite. O meu estado clínico mostra outra coisa, diz que realmente eu tenho reumatismo, pelas crises que dão de tempo em tempo, né? Pelo aspecto do líquido que sai do meu joelho, a forma como o meu corpo ele fica bom depois de determinadas formas como a gente lida com os joelhos e com as crises, né? Então, meu corpo acaba realmente mostrando outra coisa, e é aí que prova realmente que na medicina não existe 1 mais 1 não é igual a 2, realmente, né? E o que confirmou também, já vou contar até um pouquinho o resto do meu histórico sobre as outras doenças autoimunes, né? O que a gente acredita é que descobrir a doença celíaca de uma forma mais tardia, por eu ter demorado muitos anos para ir num gastro, por medo, né? Vai que descobre uma doença, olha a mentalidade, né? A ideia da pessoa, né? E fiquei muitos anos postergando para ir num gastro e investigar isso que estava acontecendo no corpo. Eu demorei muito tempo para identificar a doença celíaca e nisso surgiram outras doenças autoimunes. Então, a doença celíaca não tratada gerou um reumatismo e o reumatismo também acabou gerando uma terceira autoimune, que é a uveíte que eu tenho nos olhos, que está controlada agora, super tranquilo, né? Também foi um super combo de vários fatores e qualidade de vida que também me proporcionaram deixar tudo isso mais equilibrado, né? Então, assim, reforço de novo a importância de que um bom médico, mesmo que seja um reumatologista, foi, assim, responsável por tudo isso, sabe? Eu faço acompanhamento com ele até hoje. E, assim, literalmente salvou minha vida, porque eu não sei o que teria acontecido comigo naquela época se a gente não tivesse feito todos os exames possíveis e ter identificado tudo isso, né? Lembrando, né, que eu acho importante falar que as pessoas têm que ter consciência que esse tipo de diagnóstico é importante ser dado por um médico, né, e não outro profissional, né, só que é o que você está falando. Então, o meu caso também foi assim, eu vou num gastro, porque o gastro tem a função de dar o diagnóstico, né? Devido ser uma doença do intestino, ou no coloproctologista. Eu passei pelos dois e eu não tive o diagnóstico, né? Quem fechou meu quadro, que é o que você falou da questão do reumatismo, a gente fechou um quadro clínico, né? Foi um endocrinologista. E eu trato com ele até veio do histórico, né? Então, ele juntou o quebra-cabeça. E, infelizmente, não são todos que fazem isso, né? Porque, por exemplo, no meu caso, eu tive o diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Foi o meu primeiro diagnóstico intestinal. E aí, automaticamente, ele gera fermentação. E aí, então, eu evitei o trigo, porque a síndrome do intestino irritável, para algumas pessoas, não podem consumir o trigo por causa da fermentação dos FODMAPs, né? Só que quando eu tive o diagnóstico da síndrome, uma das minhas amigas que é nutri, a gente fazia especialização na época, ela começou a dizer assim para mim, mas você passa mal com aveia? Passo muito mal com aveia. E a aveia não tem FODMAP, né? Mas você passa mal com, sei lá, a gente testou o centeio. Passo muito mal com o centeio. Então, assim, contaminação. Eu passo muito mal com contaminação. Então, passando toda essa questão, que foi que a gente foi juntando quebra-cabeça, porque até então eu me cuidava como a síndrome do intestino irritável, e não era, né? Eu tenho a síndrome porque é consequência da agressão de anos do intestino, né? Então, assim, infelizmente, o nosso corpo é ligado e vai juntando, né? Então, a celíaca com diagnóstico tardio gerou o hipotiroidismo de Hashimoto, que gerou a possível endometriose, que graças a Deus, mudando a alimentação, consegui me livrar dela, e que gerou a síndrome do intestino irritável. Então, infelizmente, junta tudo, né? E assim, tem que reforçar essa questão de um bom profissional. Tem que reforçar muito essa questão. Se você vê que não está legal, ele tem que te olhar um quadro clínico
num todo, e não só aquele exame que ele tirou de sangue ou que fez a biópsia, como foi o meu caso, né? Eu fiz 3 dias de consumo de glúten, porque eu já não consumia por causa das minhas dores. Você acha que em 3 dias eu consigo lesionar o meu intestino? Gerar uma lesão para celíaco? Jamais. Impossível em 3 dias fazer isso. E aí, claro, eu não tive diagnóstico porque eu teria que ficar 3 meses consumindo glúten para ter um diagnóstico. Só que se eu ficasse 3 meses consumindo glúten, eu acho que eu morreria de tanta dor. Então, não foi válido. E aí, graças a Deus, saiu o exame genético, né? Que a gente tem hoje, não que ele seja um diagnóstico, tá, gente? Então, vamos reforçar. Exame genético para glúten, ele tá te avisando que você tem uma predisposição genética à doença, se você tem os alelos positivos. Só que, claro, você pega um exame genético positivo com uma história, daí é outra história, né? Daí você tem um quadro clínico. Aí é diferente, né? Por isso que é bom ter esse suporte também, porque um sozinho não vai dar jeito, né? A pessoa tem que ter um suporte. Na dúvida também, se está sentindo muita coisa que não tá te fazendo bem e o médico não está investigando o suficiente, se você está um pouco inseguro, pega uma segunda opinião também, sabe? A segunda opinião vai investigar melhor, mais completo. Então, eu sugiro sempre assim, tá inseguro com o médico, pega uma segunda opinião mesmo, sabe? Não custa também, né? Concordo, porque assim, ó, eu rodei muitos, inclusive muitos endócrinos, acho que eu cheguei aí a Curitiba, Blumenau, o meu endócrino é pertinho de casa e eu rodei o estado para achar um endócrino bom, né? Porque o gastro, assim, me perdoem os gastros que me seguem, porque hoje eu aprendi a admirar muitos gastros, graças ao Instagram, mas eu tinha um certo preconceito por causa da minha questão. Hoje eu já tenho uma outra visão. Mas, assim, gastro, assim, eu me decepcionei muito, porque sempre foi muito relatado para mim que era coisa da minha cabeça, sabe? Então, a gente fica meio receoso, né, com essas coisas. Mas, assim, a doença celíaca em si, vale ressaltar que ela não é só o problema intestinal, né? Como foi o teu caso. Então, o meu caso teve história emocional, então eu tive doença emocional, né? Eu tive inflamação na lombar, tudo causado pelo glúten, porque eu sempre senti o consumo e a contaminação que fazia comigo. Né? Então, eu tinha crise, eu chegava a ficar na cama de problema de lombar, de muita dor, e geralmente era quando eu ia assim, festinha de aniversário de criança, que daí relaxava, né? E eu chegava a ficar na cama. Então, tem que também observar os sinais, é o que eu falo sempre aqui no meu perfil. Observe os sinais, entenda seu corpo. Às vezes, o teu corpo ele não vai te falar de uma maneira que é a teoria, ele vai te falar de outra maneira que talvez você nem imagine. E isso eu também comecei a aprender seguindo outros celíacos, né? Como o teu caso, a tua história, assim, que para mim é uma história de superação, né? Essa questão de você ficar sem andar. Então, assim, tem que conhecer o próximo para também entender bem da doença. Isso eu acho bem importante. Teve o diagnóstico, começa a fazer amizade com tudo quanto é celíaco. Porque eu acho muito legal essa troca de informação, porque cada um vai ter uma vivência por os sintomas serem diferentes. Né? Isso tem que levar bastante em consideração. Necessário. Necessário, com certeza.